Agora nós vamos falar sobre juventude, como parecer mais jovem, como se manter e se sentir mais jovem. Eu estou aqui agora com a doutora Isadora Moreno, que ela é biomédica e ela é especialista em estética humanizada. Doutora, qual é a diferença desse tipo de intervenção, que é essa estética humanizada, integrativa, que visa o ser humano como um todo? Qual é a abordagem? Eu busco conhecer o meu paciente, não só relatar e explicar para ele um procedimento, mas o que ele espera de resultado sobre o que nós vamos fazer no corpo dele. Então, antes você tem uma espécie de conversa e procura entender, além do estilo de vida da pessoa, as expectativas dela para alinhar o tratamento ao resultado que ela espera. É isso? Para não haver surpresa? Exatamente isso. Eu vou alinhar o procedimento com a expectativa que meu paciente tem em relação ao que nós vamos realizar. Doutora Isadora, e qual a vantagem, então, desse tratamento diferenciado, por exemplo, no aspecto de tratamento aí da beleza e juventude? Por exemplo, tem vários tipos de procedimento. Vou citar a toxina botulínica. Várias pessoas, vários pacientes chegam em busca desse tratamento. Não é uma receita de bolo, eu não vou fazer da mesma forma em todo mundo, porque cada paciente tem o seu estilo de vida. Então eu vou adaptar esse procedimento ao meu paciente como um indivíduo. A gente tem percebido aí uma tendência mundial, essa corrida aí pela juventude, a um certo exagero. Você acha que esse tratamento, então, mais individualizado, essas conversas que antecedem, né, os procedimentos estéticos, ajudam a evitar esses exageros que estão acontecendo? Sim, ajuda bastante porque eu consigo um equilíbrio do procedimento e do meu paciente. Quando eu converso com o paciente, quando eu entendo o estilo de vida dele, a expectativa dele, eu consigo alinhar e minimizar os erros e a insatisfação com o procedimento. E você, como profissional, você acha que cabe ao profissional, então, colocar limites e dizer para o paciente que aquele procedimento não deve ser feito daquela maneira, ou não colocar uma quantidade de produto? Você acha que o profissional, ele que coloca essa limitação? Sim, isso cabe ao profissional, porque o paciente, ele chega, ele vê algo na internet ou vê uma amiga que fez e ele gosta e ele quer repetir. Só que eu preciso tratar ele de forma individual. Então eu explico para o paciente, por exemplo, um preenchimento labial. O paciente vê uma boca que ele gostou e ele quer aquela boca. Mas quando eu olho para o meu paciente, eu analiso o rosto dele, eu vejo que não combina com o tipo de rosto dele, porque a gente não tem só boca no rosto. Então a minha boca, ela precisa combinar com o meu nariz, com o meu mento, com a minha mandíbula. Então eu não vou isolar uma parte e tratar ela de forma isolada. Eu preciso avaliar o meu paciente para realmente realizar uma harmonização, que é o que a gente busca. E você acha que as pessoas estão abertas, então, a receber esse tipo de orientação? Ou quando um paciente vem e você propõe um outro tipo de abordagem, outro tipo de tratamento, você acha que as pessoas, pelo comportamento delas, a tendência delas, então, é procurar um profissional que faça o que elas querem? Olha, depende muito. Tem pacientes que conseguem compreender muito bem quando a gente explica. Eu gosto de detalhar para o meu paciente, eu tenho alguns vídeos, algumas imagens que eu gosto de mostrar para o meu paciente para ele entender. Porque para mim, como profissional, na minha cabeça tá tudo muito certo, o quebra-cabeça tá montado. Mas o paciente que tá na minha frente, ele não entende. Ele vê o procedimento, ele gosta, ele se interessa e ele acha que é aquilo. Mas no fundo não é. Então eu explico de forma detalhada para o meu paciente qual plano anatômico tá a queixa dele. Por exemplo, flacidez. Tem paciente que quer tratar a flacidez com preenchimento, mas eu sei que o ácido hialurônico não estimula colágeno, então eu preciso explicar para o meu paciente que o melhor procedimento para tratar a queixa dele seria um bioestimulador de colágeno, seria um ultraformer que eu consigo estimular, e aí depois que a gente trata a queixa principal, que é a flacidez, a gente vem com preenchimento e reposiciona o tecido desse paciente. Os pacientes costumam entender muito bem quando a gente explica de forma detalhada e eu torno aquilo didático para o paciente conseguir entender. Doutora Isadora, e quais são os tipos de tratamentos para fazer essa harmonização facial disponíveis aqui na clínica? Olha, eu faço tanto a harmonização facial quanto a harmonização corporal. Vários aparelhos e produtos que a gente injeta no rosto, a gente consegue utilizar no corpo também. Então a gente trata o paciente como um todo, capilar, facial e corporal. Então nós temos toxina botulínica, que a gente faz ali, consegue levantar a sobrancelha, parar as expressões faciais, o preenchimento, o bioestimulador de colágeno, que ele é tanto corporal quanto facial.
Ultraformer, Lavian, que é um laser excelente para pele, Sizer, que é um aparelho para gordura localizada. Para a pessoa que está em casa e está insatisfeita com algum aspecto da aparência dela, quais são os aspectos físicos possíveis de serem tratados? Olha, a gente consegue tratar linhas de expressões, falta de volume, olheira, contorno, papada, pescoço, colo, mãos, braços, estrias, gordura localizada, queda de cabelo. Tem uma infinidade de protocolos. A gente faz associação de procedimento também, porque não tem um procedimento que vai tratar exatamente aquela queixa. Então a gente muitas vezes associa para ter um resultado melhor, mais satisfatório, mais duradouro. Então dá para fazer uma associação de procedimentos, de tratamentos, para ter um resultado também. Porque às vezes a pessoa pode vir aqui e fazer, tratar, por exemplo, uma área do rosto e não tratar outra, e aí dá uma certa desproporção, você percebe que é necessário às vezes fazer uma intervenção com vários tipos de tratamentos para obter um resultado mais harmônico, né? Sim, muitas vezes a gente precisa associar. Então, por exemplo, eu quero tratar a flacidez, é com bioestimulador. Eu quero tratar a linha de expressão, é com toxina. Então, a gente precisa associar para poder atender todas as queixas. Então, a associação é necessária para não ter um resultado em que a pessoa vai ficar insatisfeita porque não vai ficar harmônico. Isso, a associação é necessária. Por exemplo, o paciente chega querendo tratar suco nasogeniano, que é conhecido como bigode chinês. Eu sei que a causa desse bigode chinês, ela começa aqui, no meu zigomático, que é o ponto de sustentação master do nosso rosto. Então eu começo a envelhecer, meu rosto perde sustentação e ele vai escorregando. Ele vai caindo aqui e começa a marcar. Então meu paciente chega com um sulco muito profundo, eu sei que a causa dele não é aqui. Eu preciso sustentar o ponto de sustentação que realmente é a causa desse bigode chinês. E aí muitas vezes a gente nem preenche aqui, ou se precisar preencher, a gente utiliza menos produto e eu tenho uma face mais harmônica, mais bonita. E a mesma coisa acontece com a olheira. Aqui vai perdendo sustentação, vai escorregando, a olheira vai ficando mais profunda. Então, muitas vezes a correção da olheira, ela não é diretamente aqui, ela é sustentando esse arco aqui novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse laser aí do momento, que é o Lavian, né? Que tá uma febre, todo mundo recorrendo a ele. Quais as indicações? O Lavian é o único laser do mercado que a gente tem com a tecnologia BB Laser, que ele deixa a pele com aspecto assim de pele maquiada, uma pele bem tratada, porque ele uniformiza o tom da pele, ele melhora a textura da pele, linhas finas de expressão, manchas, tanto melasma quanto manchas de hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, acne, ou alguma reação alérgica que o paciente possa ter tido no rosto. A gente trata colo, trata pescoço, trata mãos. A gente consegue fazer estímulo capilar e trata queda de cabelo com ele também. Ele é um laser bem versátil, que atende tanto peles mais jovens quanto peles mais maduras, que a gente consegue fazer um rejuvenescimento intenso bem legal. E o mais interessante do Lavian é que ele não é um laser que inflama a pele. Então o meu paciente faz o laser, nos dias seguintes o máximo que ele vai sentir é a pele um pouco áspera ao toque, mas ele preserva a camada córnea, que é essa primeira camadinha aqui da nossa pele, então meu paciente não fica com aquela pele vermelha, descamando e com aparência assim de machucada. O resultado dele acontece em torno de 4 a 15 dias, mais ou menos, eu já consigo ver uma pele muito uniforme, muito saudável. Achei magnífico, fiquei inclusive muito interessada. E são necessárias quantas sessões? Assim, é para aplicar de tempos em tempos? É recorrente a aplicação? Olha, depende do que eu estou tratando. Se é uma mancha de melasma, 2, 3 sessões. Se é um rejuvenescimento intenso, também, mas depende muito do indivíduo. Mas a gente indica de 2 a 3 sessões. Doutora, eu achei esse resultado aí bem rápido. Por que alguns procedimentos demoram 30 dias, algum tempo mais, e esse aí é um procedimento que apresenta resultados tão rápidos? Porque depende muito da causa que eu estou tratando. Por exemplo, tem aparelhos, exemplo, Ultraformer, que é um ultrassom microfocado bem conhecido. Ele demora em torno de 1 mês, 2 meses para eu ver realmente um efeito de lifting facial que ele proporciona, porque ele faz uma ancoragem da musculatura. Isso não depende tanto do aparelho, é mais fisiológico mesmo, é o tempo que o meu organismo vai levar para receber aquele estímulo de colágeno. E para dar mais segurança para o paciente que vai fazer o procedimento, as pessoas gostam muito de ver o antes e depois, né? Mas há ressalvas assim para a gente mostrar
isso, publicar. Mas você mostra aqui no consultório para o paciente os seus casos de resultados? Sim, durante a consulta eu mostro tudo para o paciente, antes e depois, e sempre explicando que o resultado é individual, aí de paciente para paciente. Eu não posso gerar muita expectativa em relação ao resultado de outra pessoa, mas eu gosto de mostrar para o paciente conseguir entender, para ele ter uma noção da proporção do resultado. Na consulta eu mostro tudo para o paciente. Doutora, geralmente, com a melhora da imagem, ela provoca também a melhora da autoimagem, que é a forma como a pessoa se vê, né? Então, às vezes, fazendo um tratamento estético, melhorando a aparência, a pessoa também consegue desenvolver bons resultados em outras áreas da vida. Você percebe esse impacto aqui? Sim, bastante. Os pacientes relatam que eles se tornam mais seguros, mais confiantes. Vou citar um exemplo. Pacientes que têm melasma, eles acabam ficando muito reféns da maquiagem. Então, quando a gente consegue controlar aquele melasma, o paciente fica muito contente porque ele se sente mais livre. Os pacientes costumam falar: nossa, é muito bom não precisar cobrir o meu rosto, eu tô me reconhecendo mais, eu me sinto mais à vontade. Então, os procedimentos estéticos não é só uma questão de beleza, não é algo superficial, é algo que vai impactar no dia a dia do meu paciente também, na segurança dele, na confiança dele e também na liberdade que o paciente conquista através dos procedimentos estéticos. Então vale a pena, né, gente, você pensar em termos de investimento, né, se a pessoa vai se sentir melhor, se ela vai melhorar outros aspectos da vida dela. Então cuidar da beleza também tem esse plus aí, que é ter melhores resultados na vida. Tem, e muito. E quando a gente consegue associar, equilibrar a expectativa do paciente, é melhor ainda. Quando eu explico para o meu paciente, ele consegue entender que não é o procedimento estético, mas é o que eu tenho do lado de dentro que vai refletir do lado de fora também. Porque eu posso fazer uma infinidade de procedimentos e mesmo assim não me sentir satisfeito com a estética. A gente tem que se sentir bonito e usar o procedimento a nosso favor. Esse é o recado final. Eu vou usar a estética a meu favor. Eu vou evidenciar o que eu já tenho de bonito e não me transformar em outra pessoa para eu mudar muito o meu rosto. Então eu vou evidenciar o que eu já tenho de belo. A pessoa já tem que se gostar, então, antes de tudo. Eu já tenho que gostar de mim, das minhas características e simplesmente evidenciar a minha beleza. A gente tem que realçar apenas o que já tem de belo e isso tem que ser reconhecido. Isso, exatamente isso. Gente, olha a dica, né? Ela é tão jovem, já proferiu sábias palavras aqui. Eu adorei a entrevista, obrigada pela sua presença, foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer.